gravação para os outros para poder deixar claro. Sim, beleza. Beleza, vamos lá então. Rafa, sim, só para confirmar, nesse semestre eu mandei o e-mail para vocês com as informações de acesso, enfim, mas eu também coloquei vocês como estudantes na disciplina de TCC 2, tá? Então fica mais fácil até para gerenciar a questão do que material a gente está usando, quiser dar uma olhada, inclusive, nas aulas que a gente tem, né, com os alunos, é mais prático, né, e o material fica um só, e aí é possível de fazer essa gestão por ali, tá? O Itacir está aí. Tudo bom, Itacir? Tudo. Tranquilo, vamos lá, então. Eu estava falando com o Rafa só porque nesse semestre, então, eu disponibilizei para os professores orientadores também, como estudantes, o acesso à disciplina de TCC2, que a gente fica com o mesmo material, o mesmo discurso, né? Nós somos só em 5 orientadores, tá? Além de nós dois aqui, tem a Vívia, que vai orientar 2 alunos do RH, tem a Nureive, que vai orientar pedagogia, e tem o Ricardo, que vai orientar alguns alunos também. Então, é só nós que vamos orientar os trabalhos. Então, é só para alinhar esses detalhes, 10 minutinhos, só para, enfim, deixar tudo bem esclarecido. Gravei, depois eu disponibilizo para quem não puder vir hoje. Então, vocês ficam como estudantes, no caso do Itacir, ele fica também como... tu pode entrar como coordenador, né? E aí é só para deixar claro as informações, como é que a gente deixou organizado esse semestre, tá? Mantemos aquela lógica de orientação semanal, né? Então, como é online agora, não precisa se preocupar muito, né? O Simpro define que é 30 minutos por semana, tá? O que eu tenho, de certa forma, orientado também os alunos, né? É 30 minutos por semana, ou seja, é 15 para ler e 15 para orientar. Não é 30 minutos dedicados à conversa sem sentido, quer dizer, a orientação tem que ser um jogo rápido e não precisa ser muito extensa, né? O que tem que fazer, o que não tem que fazer, e era isso, né? As informações que eles precisam também está tudo aqui no Moodle. Eles têm acesso a isso, a gravação de aula, ao que cada capítulo tem que ter em cada parte, isso está tudo bem organizado, né? E eles não têm tido problemas nessa parte. O que a gente tem que combinar é esses detalhes todos que eu falei para vocês. Eles têm, a documentação é com eles se viram, né? Vocês não têm nenhuma responsabilidade com relação a isso. A única função da orientação é fazer, de certa forma, esse direcionamento a partir do que os alunos apresentarem para vocês, né? E, obviamente, cuidar para que não se exceda os prazos, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem. O modelo de TCC a gente está mantendo o mesmo do último semestre, ele é um modelo em forma de artigo, na ideia também de que vocês possam, ao final da orientação, disponibilizar alguma publicação, alguma coisa nesse sentido, se for o caso, né, se o trabalho estiver bom, para que facilite um pouco mais a orientação. Então a gente elimina o modelo de monografia desde o ano passado e faz um modelo mais de artigo, né? Como vocês vão pegar o TCC, no caso do Rafa, vai pegar o agro, que tem que fazer 2 em 1, o Itacir vai pegar o TCC 2, alguma coisa já foi construída, tá? Então, provavelmente tem que revisar, fazer alguma análise, alguma coisa assim, porque muita coisa, claro que foi feita, tem a ver com o projeto, então tem que revisar alguma coisa que foi feita nesse caso. No caso do Rafa, tu tem que começar do zero mesmo, né? Porque os alunos eles sabem que tem que fazer tudo num semestre só, tá? A estrutura do TCC, mesma coisa que semestre passado, tá? Introdução, eu até defino aqui que, coloquei aqui alguns itens que considero que sejam importantes que estejam na introdução, em forma de texto, eu só deixei os tópicos, né? A questão Esse é do 1. Esse 2, é o 2 porque é continuidade, né? O 2, ele continua do 1, né? A única questão aqui precisa do 2 é que ele vai dar continuidade a partir do 1, né? Então, você só complementa aqueles capítulos que faltam. Tá, beleza. Então, é uma estrutura simples, né? Objetivo, problema de pesquisa, objetivos específicos e justificativa. Só, na introdução seria, né? Tudo em forma de texto. O máximo do trabalho, a gente está pedindo entre 12 e 25 páginas. Exatamente para que não fique uma coisa muito extensa, não tenha muita coisa aí colocada e a gente acaba colocando coisa que não precisa. Então, a questão das informações que se coloca no TCC é só aquilo que é relevante, de fato. Por exemplo, se coletar alguma entrevista, alguma coisa que vocês
que o aluno vai coletando, isso vocês validam, deixam, no trabalho só coloca aquilo que tem de resultado de fato a partir da validação da orientação. Tá? Referencial teórico, mesma estrutura, né? Eles têm, durante o semestre, eles vão ter 2 análises de plágio, eu passo no plagiador o programa, e aí eles conseguem, enfim, ter uma clareza de que se tem problema de plágio, então eu cuido dessa parte de plágio, dou algumas orientações também, e aí o relatório é 2 vezes por semestre, que eu dou a partir do trabalho que eles entregam, né? Então eu sempre faço essa análise prévia, e eu já expliquei para eles que nesse semestre o Google está oferecendo um sistema de autoanálise. Vocês também conseguem acessar lá para o Google Sala de Aula, se quiserem dar uma olhada, inclusive para a APS dá para fazer isso, né? Então eles têm aqui um item, ó, relatório de autoplágio, que eles podem eles mesmos identificar se tem algum problema nesse sentido. Mas aqui é muito mais a questão de como é que eles escrevem, né? Se quando escrevem, copiam muito, aquela coisa de que a gente já sabe que pode acontecer, do cara copia sem querer e acaba não colocando a referência. Ou coloca uma coisa meio que a partir do que o autor colocou e faz de conta que ele escreveu, né? Então a gente não tem tido problema de plágio nesse caso, porque a gente tem sempre esse cuidado a partir desse relatório aí que eu passo para eles no semestre, e eu entrego, e aí vocês ficam sempre com uma cópia, sempre mando por e-mail, e vocês também recebem uma cópia desse relatório. Depois, capítulo de materiais e métodos, aí a gente dividiu em 3 partes, isso aqui mantém o que estava no último semestre, então, uma descrição da realidade, enfim, onde é que foi feita a pesquisa, né? A questão da metodologia, então, apresentar os itens da abordagem, estratégia, tipo de pesquisa, né? Clássico de sempre na metodologia, e técnicas de coleta de dados. Não muito extenso, mas bem objetivo do que realmente precisa nessa parte. O capítulo dos resultados, né? Tem que colocar gráfico, figura, e aí vocês, claro, validam as informações que coletarem, né? A observação que o cara fez, a entrevista que o cara fez, validem vocês. Isso não precisa colocar no trabalho, não precisa botar nem anexo, nem apêndice, tá? O que eu tenho orientado para eles é a seguinte, ó, evitar, por exemplo, estudo de caso, né? Vocês sabem que estudo de caso é um problema, né? Um caso só gera pouco resultado. Então, ao menos fazer uma análise comparativa de 2 casos aí, né, fazer uma coisa mais expressiva do ponto de vista da escrita. E também a questão de usar várias técnicas, né? Então, usar observação, usar aí documentação e tal, que não é só entrevista e questionário que vale também as outras coisas, né? Então, eles estão orientados para isso, e vocês podem enfatizar isso, porque alguns se jogam nas cordas, não, eu vou fazer só uma técnica. Eles já sabem que uma técnica nem pensar, né? No mínimo 2, 3 para poder comparar uma com outra, né? Depois fazer a relação com a teoria, então, nos resultados, né, na teoria e prática, aí, análise e interpretação, e considerações finais. Tudo isso, mais ou menos, 25 no máximo, tá? Então, é um modelo de artigo. Aí vocês podem fazer a validação, né, fazer essa sistemática, aí só colocar o que interessa, e depois a gente vai para a banca com essas considerações. Show de bola? Beleza. Eles têm acesso já a tudo isso, né, Ulisses? Tudo, sim. Modelo, já tiveram a primeira aula em que eu apresento todas essas informações. Eles têm já um trabalho de TCC, no caso do Itacir, já tem um trabalho de TCC1. No teu caso, eles já receberam 2 aulas, já tem uma informação. Claro que ainda estão meio crus nessa parte, né? Tem ainda algumas coisas que eles vão fazendo, né? Na parte de introdução, no teu caso, porque eles começam do zero, mas no caso do Itacir, todo o processo já está encaminhado, ele já tem acesso a tudo isso aqui, e eles sabem, inclusive, por exemplo, que esses materiais aqui, eles têm acesso a todas as informações que precisam no TCC, por exemplo, como é que eu escrevo a introdução, como é que eu escrevo a fundamentação, quais são os itens que tem que ter na metodologia, ele já tem esse tipo de informação. Eles não podem argumentar que eles não sabem o que fazer, não, eles sabem, que o material está à disposição, o modelo já está pré-formatado conforme a BNT, se vocês abrirem no Word, vocês vão notar que ele já está pré-formatado, então eles não precisam se preocupar, inclusive, nem com formatação, porque a gente deixa tudo isso pronto. O que eles têm que se preocupar, de fato, é com qualidade de escrita, e aí depois aqui tem todas as informações. Eles, por exemplo, cada orientação que eles fazem com vocês, eles têm que entregar uma ficha de acompanhamento, eles têm que fazer um registro, né? Eles entregam os contratos, entregam os relatórios, mas tudo eles, vocês não têm que se preocupar com nada disso. Tá? Aluno que tem que se virar com essas coisas. Você só se preocupa mesmo com o teor da orientação,
e aí com o acabamento final do trabalho, né, para poder ter esses critérios que eu apresentei, tá? A questão da banca, gente, tá? Então, o TCC vai ter que ser entregue até dia 18 de junho, tá? E aí a gente faz a banca, o semestre termina dia 3 de julho, a gente faz a banca na semana seguinte, dia 5 a dia 9. E banca assim, ó, né? Um professor, no máximo 2, se tiver gente disponível, né? E naquele sistema aí que a gente tem aí do cara apresenta a partir dos critérios, né? E sem muito problema, assim, bem tranquilo, uma coisa bem... A gente não pode deixar passar o TCC, porque tem que ser um trabalho escrito, eles têm que concluir a graduação com o trabalho escrito, mas de uma forma bem objetiva, de uma forma bem focada no que precisa escrever, tá? E aí, se vocês quiserem aproveitar, sempre façam um trabalho, aqueles que vocês acham que dá para publicar, né? Encaminhem para isso. Muito bem. Qual é que é a data final do TCC? É dia 8 de junho? 18 de junho. 18? Tá. Isso, tá? Aí, eu já tenho ali mais ou menos uma... TCC 2, tá? Tem em torno de 6 aulas que eu dou, tá? Então, essa parte de estrutura, de formatação, isso aí pode deixar que eu dou a informação. Porque eu já trabalho com eles, né? E eles têm que vir aula porque é critério de avaliação. Eles sabem que eles vão ser avaliados pela presença também. Parte da documentação também é comigo, eu cobro isso deles, né? O que vocês precisam se preocupar, de fato, é com a orientação em si. E aí cobra a questão da semanal, né? E aí exige qualidade, eles têm que entregar qualidade, porque no modelo anterior a gente tinha um problema, que como era monografia, tinha trabalhos que ficavam muito extensos. Aí o cara tinha que escrever muito e tal. Agora não tem mais isso, então agora é qualidade, porque agora não tem mais que fazer ficha de não sei o que, apêndice, não sei o que, lista de não sei o que, não tem mais isso. Agora é só o texto em si, então tem que cobrar qualidade. Eles têm que sair... É muito melhor, né? Sem dúvida, melhor né? O artigo do que TCC. Sem dúvida, né? Porque aí claro, se o cara tiver um perfil, até vai a pena a monografia. Mas como a gente tem um perfil de aluno que não é aquele que quer escrever muito, então cobra qualidade, cobra que tenha resultado. Sim. Tranquilo. Beleza? Rafa, alguma dúvida, alguma questão aí para discutir? Não, bem tranquilo, Ulisses. É só essas questões deles receberem, né? Porque às vezes eles vêm com a desculpa que não receberam o trabalho, começam a escrever num Word simples, e aí vem tudo bagunçado, né? Então, sim, inclusive já foram orientados para isso, né? Primeira orientação, já no modelo de TCC. Então o modelo está aqui, o material de aula, por exemplo, eu coloco aqui todas as informações, inclusive até a apresentação de banca está ali, ó. Tá? Então, ó, apresentação de banca, já tem orientação de banca, tem a norma. Então isso aqui eu vou trabalhando durante o semestre com eles, né? Algumas coisas eles já têm trabalhado, mas eu vou trabalhando e vou reforçando, e vocês então foquem só no trabalho em si, né? E aí, se quiserem, por exemplo, dar uma olhada em alguma coisa, o que mais ou menos eu estou dando de informação na introdução, ficarem com alguma dúvida, é só tirar a prova ali no material de aula, né? E qualquer coisa eu fico à disposição também para ajudar. E aí as aulas, eles têm que participar de forma obrigatória. Então, o TCC 2 participa 6 aulas, e o agro participa em torno de 8, porque eles pegam algumas do TCC 1 também, né? Então, é mais ou menos o que eles têm de aula. E aí eu avalio isso também, avalio a presença, avalio a questão da documentação, que eles têm que entregar, bem tranquilo. Não, perfeito. Tranquilo. Tá bom? Beleza. Show de bola, gente. Bom trabalho, que eu gosto de não rápido, né? Não gosto de coisa muito comprida, né? Valeu, gente. Até mais. Bom trabalho. Valeu, um abraço. Abraço. Tchau, tchau.